24, porém nós vamos trabalhar apenas do versículo 19 ao 21, nesta nova sessão, onde Jesus Cristo, de alguma forma, ainda está falando sobre como deve a justiça dos seus discípulos exceder ao dos hipócritas, fariseus e escribas, pois por causa de sua ligação com Cristo, de sua relação com a lei, de sua condição de regenerados, de transformados pelo poder de Deus, de transformados no caráter do seu mestre, vimos como eles devem praticar, como deve ser a sua relação com a prática moral e ética em relação à lei, na maneira como lidar com a lei, de como deve ser a sua prática piedosa, da sua prática religiosa, através de alguns exemplos que Jesus deu de como eles devem fazer isso, como no caso de dar esmolas, orar e jejuar. E agora Jesus Cristo vai especificamente mostrar a postura que seus discípulos devem ter em contraste ao que é característico mais dos pagãos, que é a confiança que eles depositam nas coisas terrenas, nos valores desta vida, em detrimento aos valores espirituais, à obra de salvação, em detrimento àquilo que Deus outorga e oferece a nós através de Cristo, aquilo que vem de Deus como verdadeira fonte de virtuosidade e de enriquecimento, verdadeira riqueza, como aquilo que tem verdadeiro valor para nós. Então, enquanto que a crítica de Jesus, a condenação de Jesus aos hipócritas se dá pelo fato de que eles fingem, criam uma falsa imagem de espiritualidade, de religiosidade, pois fingem estar interessados nas coisas de Deus, mas na realidade estão interessados em se autopromover, em provocar aplauso e reconhecimento dos homens, usando as coisas de Deus, usando o nome de Deus, usando a religião. Então, por isso que Jesus disse que os seus discípulos não deveriam seguir o exemplo dos hipócritas, enquanto Jesus condena a hipocrisia religiosa, que é a imagem falsa de uma espiritualidade fingida. Ele condena o comportamento dos pagãos pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento da verdade de Deus, e porque também eles colocam a sua confiança nas coisas humanas, nas coisas materiais e em si mesmos. Então, o ponto de contato entre os hipócritas e os pagãos é que ambos confiam em si mesmos, ambos depositam confiança em fontes transitórias, humanas, materiais e não em Deus, né? Então, a condenação, o ponto principal da condenação é que eles partem de si, estão preocupados em si, consigo mesmo, e veem em si mesmos o poder e a capacidade de fazer algo, de encontrar solução. Enquanto que os discípulos de Cristo, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes, confiam em Deus, buscam em Deus e de Deus e a Deus, e descansam nele como verdadeira fonte de toda a providência. Então, eles partem de Deus e para Deus, né? Então, Jesus Cristo está aqui especificamente condenando a confiança que os pagãos colocam no seu esforço e na sua capacidade de acumular bens, poder e recursos para lhe garantir estabilidade, conforto, suprimento de suas necessidades, provisão. Então, como eles fazem do seu esforço, da sua busca pelo bem, pela prosperidade, como a base de toda a sua confiança. Então, Jesus Cristo diz que seus discípulos não devem ser como os pagãos, que praticam uma falsa espiritualidade, os hipócritas, e não devem ser como os pagãos que confiam em fontes falsas e frágeis, né, que não são verdadeiramente Deus. Então, aqui ele condena especificamente a avareza e a confiança que o coração do homem, do pagão, coloca nas coisas e no seu próprio poder, na sua própria capacidade.
Então, o primeiro aspecto que Jesus faz isso, do versículo 19 até o versículo 34, quando ele vai mostrar que o homem escolhe, elege qual é a sua riqueza e vive em função desta riqueza, do que é que tem mais valor para ele. E o nosso valor, ou ele é terreno, materialista, ou celestial, divino, espiritual. Então, ele vai mostrar o contraste entre se confiar e viver em função de riquezas e valores terrenos, em detrimento a valores espirituais. Fazer disso a motivação e a busca de sua vida, né? A primeira parte é dos tesouros, da definição do que é o tesouro. Segundo, quando ele fala da luz de trevas, usando a figura dos olhos, ele vai dizer o que é que motiva, o que é que busca, qual é o maior anseio do coração. E aquilo que é o anseio é a luz de todo o projeto, de toda a busca da vida do homem. Então, ele diz, se teus olhos forem luz, tão grande é a tua, mas se forem trevas, ou seja, onde eu coloco o meu olhar, onde eu coloco o foco e a busca e o propósito da minha vida, né? Depois ele vai mostrar que se for a riqueza, se for os valores materiais, se for as coisas terrenas e as coisas carnais, a luz que ilumina os nossos olhos, a luz que conduz a nossa vida, ela é falsa. O ouro que colocamos nos nossos olhos, se ele não for Deus e seus valores em Cristo, é ouro de tolo, é falso, é um brilho falso. Então, pelo que o nosso coração se envolve, se apaixona e busca. Daí a figura do olho, da luz do olho. Depois ele vai falar que aquilo que é a nossa riqueza, que domina o nosso projeto de vida, que domina todo o nosso ser, que vai determinar a nossa maneira de viver, ela também vai nos escravizar, ela vai dominar a nossa vida. Ela vai ser senhor sobre nós. Aquilo que é a nossa riqueza é a nossa busca, e a riqueza que buscamos vai dominar toda a nossa vida, vai ser o Senhor, vai determinar a nossa maneira de ser. Daí ele dizer que ou servimos a Deus ou servimos a outros deuses que podem ser as coisas, nós mesmos, valores humanos, valores naturais, valores carnais, valores materiais. Então, não podemos servir a dois senhores, não temos vários deuses ou vários senhores nos dominando. Ou servimos a Deus, ou servimos a qualquer um falso Deus que elegemos ou escolhemos para a nossa vida. E por fim ele vai dizer que isso vai determinar as nossas emoções, isso vai controlar as nossas emoções. Daí ele dizer que por conta de que os ímpios elegem valores humanos como riqueza maior para a sua vida, vivem em função para buscar isso, e isso é a dominação, é o Senhor, é o que rege a sua vida, eles então vivem ansiosos e inquietos enquanto não alcançam o seu alvo, ou quando eles não têm a segurança e a certeza de ter o controle da situação. Daí a fonte da ansiedade é quando os indivíduos acreditam que podem ter o controle da situação e que precisam ter, naquilo que ele elege como riqueza, ter essa riqueza para garantir a sua segurança, tranquilidade, conforto, estabilidade. Enquanto ele não tem isso, ele vive angustiado e ansioso. Daí Jesus dizia que os seus discípulos não podem eleger as coisas deste mundo como sendo de maior valor, não pode colocar seu coração na busca dessas coisas. Daí a pergunta é, o crente pode desejar ser rico? A resposta bíblica é não, nunca. Esse não pode ser o desejo e o projeto da sua vida. Agora, é errado o crente ser rico? Não. É errado ele fazer da riqueza a busca de seu projeto de vida. Então Jesus vai dizer que isso é errado, que quem faz da riqueza o projeto e uma busca de vida é o ímpio, que acredita que a riqueza é fundamental para a sua estabilidade. E Jesus disse, não, a estabilidade do crente está em confiar na providência de Deus, que abençoa o seu trabalho ou providencia fontes outras para suprir as suas necessidades.
Então, é por isso que Jesus vai concluir dizendo que a busca dos seus discípulos deve ser em promover o reino, e as outras coisas são acrescentadas segundo a vontade de Deus. Então, a única busca do crente é pelo reino. Daí Jesus dizia que se os seus discípulos vivem em busca do reino, eles então têm um antídoto contra a ansiedade, a avareza e a dominação que essas coisas produzem no coração do homem e contra a idolatria. Então vamos ver. Primeiro, nós vamos ler o texto de 1 a 24 e de 19 a 24 e trabalhar o de 19 a 21, que é a primeira parte, e como Jesus define o que é a riqueza, o que significa a riqueza de um homem e que ela pode ser de natureza terrena ou celeste. Vejamos. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, nesta condenação da confiança que o pagão, que o ímpio coloca em si e nas coisas dessa vida, Jesus começa mostrando o contraste entre a riqueza celeste e a riqueza terrestre. Primeiro, é importante ressaltar que Jesus Cristo não está condenando em si o acúmulo de bens. O acúmulo de bens por si só não é pecaminoso. O problema não é o quanto de bens você tem, não é o quanto de dinheiro você possui, não é o quanto de posses você tem, não é o quanto de riqueza você tem, é como você se relaciona com isso. Que tipo de valor isso tem para a sua vida, que posição isso tem na sua vida, que valor você dá a isto. Porque você tem vários servos de Deus nas Escrituras como homens ricos e colocados por Deus como homens ricos e louvados como crentes, né? Como no caso de Jó e tantos outros. O problema de Jó não era a sua riqueza, né? O tratamento de Deus na vida de Jó não tinha nada a ver necessariamente com riqueza, tinha a ver com a necessidade de conhecer mais a respeito de Deus e não porque ele fosse um homem avarento, né? Inclusive isso é sugerido por Satanás e questionado e Deus refuta dizendo que ele não servia, Jó não servia a Deus porque era um homem interesseiro, porque era avarento. Este não foi o pecado de Jó, esse não foi o problema de Jó. Pelo contrário, Jó é apresentado como um homem temente a Deus e que promovia o reino de Deus e o amor ao próximo através de seus bens, de suas posses, ajudando as pessoas, ajudando os pobres, necessitados, usando os seus recursos para promover o bem-estar das pessoas e da sua comunidade. Então, o problema de Jó não era a sua riqueza, o contrário. Até quando Deus restaura a condição de Jó, Deus dá a mesma riqueza e até mais do que Jó tinha antes, né? Jó passa a ter. Então, se o problema fosse a riqueza, Deus, depois daquele tratamento todo de Deus com Jó, Deus não daria mais riqueza para Jó, né? E a questão não foi a riqueza. Então, a questão de Cristo não é necessariamente o acúmulo de bens, necessariamente, mas por que eu acumulo esses bens? O que me motiva e como eu me relaciono com os bens materiais, com os valores desta vida. Para entender isso, precisamos compreender como a Bíblia estabelece as escalas de valores. Biblicamente, as coisas têm valores distintos. Então, por exemplo, tudo que está relacionado à minha vida com Deus, com o Criador, que a gente chama de coisas espirituais, a minha relação direta com Deus como Criador e criatura, como adorador e objeto da adoração, e Deus, essas coisas têm mais valor do que qualquer outra. Aquilo que determina a minha relação direta com Deus
tem mais valor do que qualquer outra coisa. Então, os valores espirituais, aquilo que define a minha relação direta com Deus, está em primeiro lugar, é o que tem mais valor, é o que é de maior valor. Depois você tem aquelas coisas que têm algum valor, que tem grande valor, que são as relações humanas, que são os valores que estão relacionados à relação humana, aos homens, ao valor humano, à nossa família, às relações interpessoais. Isso é de grande valor, mas está abaixo de Deus, está abaixo da relação com Deus. Os valores familiares, os valores humanos, os valores interrelacionais, os valores humanos, eles têm valor, mas não mais do que aquilo que determina a minha relação direta com Deus. Minha relação com Deus tem mais valor do que a minha relação com o homem, com o próximo. Mas os valores humanos, a relação humana é de grande valor. Tem aquelas coisas que têm algum valor, que é a minha relação com as coisas materiais, com a natureza, com o meu trabalho, com os bens. São coisas materiais, valores mais perecíveis. Estas coisas têm valor, algum valor, têm importância, mas estão abaixo dos valores das relações humanas, abaixo dos valores da relação espirituais, da relação com Deus, mas estão ainda dentro da categoria de valores. Tem valor. Minha relação com a natureza, com as coisas, minha relação com os bens, minha relação com as posses, minha relação com os bens materiais, com a comida, com as coisas materiais, isso tem valor. Isso tem um valor, mas isso não vale mais que as pessoas. O próprio Jesus, quando vai falar sobre a ansiedade, ele vai trabalhar um pouco isso. Ele diz assim: pessoas valem mais do que bichos. A vida vale mais do que o corpo. A vida em si vale mais do que o corpo. Então ele vai mostrar, de alguma forma, essa escala de valores. E existem aquelas coisas que não têm valor nenhum e que a gente insiste em querer dar, que é aquilo que é definido especificamente como coisas pecaminosas, que é o pecado. Não tem valor. Não tem nenhum valor, não vale nada, só serve para destruir. Mas a gente acaba e insiste em querer atribuir algum valor. Mas aos olhos de Deus não tem valor. O pecado não tem valor positivo, o pecado só tem valor negativo, só destrói, não acrescenta em nada ao valor da vida. Essas outras coisas que falamos, todas têm algum valor e algum acréscimo. Entendendo isso, nós olhamos para o texto e vamos perceber que o que Jesus vai condenar e definir sobre riqueza material, riqueza terrena e riqueza celeste, não está necessariamente ligada à natureza de ser material ou não. O que é que Jesus está definindo aí? É onde eu coloco o meu coração. Se está relacionado às coisas temporais, às coisas desta vida que passam, ou às coisas de valor eterno, que estão relacionadas diretamente com Deus. Aqui, terrenas é tudo que tem a ver com essa vida transitória, com essa forma de vida humana caída que passa, se deteriora. Por quê? Na eternidade vai ter coisas materiais? Vai. Novo céu, nova terra. Na nova terra vai ter coisas materiais que não perecem, que não acabam, porque está atrelada a elas valores eternos. Daí não dá para a gente definir muito essa questão de espiritual e material, físico e espiritual, mas o que é de valor terreno e temporal e o que é de valor celestial e eterno, que vem de Deus como valores eternos. Este é o contraste, é isso que Jesus define como acumular tesouro na terra e acumular tesouro no céu.
esse contraste entre terreno e celeste não é necessariamente material, físico e espiritual, mas é coisas de valores terrenos e temporais e coisas de valores celestiais e eternos. Então Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Então, o primeiro contraste que Jesus faz é entre riquezas terrenas e riquezas celestes. O que seria isso? As coisas de valor temporal e as coisas de valor eterno. Então, ele está dizendo que nós não deveríamos, como os ímpios, atribuir valor grandioso às coisas temporais desta vida que vão passar e nos relacionar com elas como se elas fossem de valor e de natureza eternos. Colocar o nosso coração como se essas coisas fossem durar para sempre e nos relacionar com elas com coisas de maior valor. Elas tomando o lugar de Deus. As coisas temporais tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então, aqui, acumular riquezas na terra tem a ver em aumentar o apreço, o amor, a dedicação às coisas de valores temporais, às coisas temporais, as coisas terrenas e temporais. Aqui é aumentar o amor, o apreço, a dedicação, o valor das coisas. Mais do que aumentar a quantidade, é aumentar a valorização. Então, quando ele diz assim, o que é acumular riqueza na terra? Não é aumentar as posses em si, não é acumular riquezas, é aumentar o apreço e o valor delas. Este é o ponto. Não é o quanto eu tenho delas, é o quanto eu tenho de apreço, de dedicação, de devoção a elas. Eu posso ter pouco e estar acumulando riqueza, ou seja, isso se tornar a minha maior riqueza. Vai crescendo a minha consideração por essas coisas como maior riqueza, como de maior valor. Eu posso ter poucas posses e ser um homem que está acumulando grandes riquezas terrenas. Este é o ponto. É o quanto a adoração, a veneração para com as coisas materiais e temporais vai aumentando na nossa vida. Então, é o quanto eu me envolvo, é o quanto eu aumento de valor em detrimento àquilo que tem valor eterno. Este é o ponto. É me tornando mais dedicado e dando mais valor às coisas que passam, que vão passar. Então Jesus diz: não façam como os ímpios, como os pagãos, que acumulam tesouros na terra, ou seja, que colocam o seu coração nas coisas terrenas e aumentam o valor delas para si. Então, o que é uma riqueza? Uma riqueza pode estar relacionado ao reconhecimento de valor intrínseco de algo, porque uma riqueza pode ter valor intrínseco pela sua natureza, um ouro, uma pedra preciosa, uma coisa que tem valor intrínseco pela sua natureza e pela sua utilidade. Mas uma riqueza pode ser algo que a gente atribui valor, como dinheiro e tantas outras coisas. Então, riqueza é aquilo que nós elegemos como tendo grande valor ou sendo de maior valor para nós. Então, quando ele diz assim, não acumule riqueza na terra, não atribua às coisas valor acima do que elas de fato têm. Então, os bens materiais e as coisas temporais têm algum valor, mas não pode ser de maior valor. Não pode ser como as coisas na relação com Deus e as coisas eternas, que são de grande ou maior valor. Então, os ímpios fazem isso, colocam o seu coração, dedicam o seu coração para aumentar o seu apreço e a sua valorização das coisas
terrenas e temporais. Ele diz, pelo contrário, acumule tesouro na terra, no céu. O que é que Jesus está botando em contraste? Enquanto o ímpio coloca o seu coração para aumentar o valor e a relação com as coisas temporais, o cristão coloca o seu coração nos valores da relação com Deus, naquilo que é eterno. Ou seja, o que é acumular tesouro no céu não tem a ver com trabalhar para mandar a riqueza para o céu. Não tem a ver com boas obras em si, não tem a ver com galardão acumulado. Jesus não está falando de que o cristão deve trabalhar para produzir a sua riqueza no céu, no sentido de produzir méritos de obras. Até porque a Bíblia diz que a nossa riqueza celeste, a nossa riqueza eterna, não tem a ver necessariamente com as nossas obras, mas com a nossa filiação a Deus. Nós já vimos isso aqui quando estudamos na escola dominical sobre a doutrina da adoção. Então a Bíblia diz que pela nossa relação com Cristo, somos admitidos na família de Deus e por conseguinte, somos colocados nos benefícios de filhos como se fôssemos autênticos filhos como Cristo, e um desses benefícios é acesso a galardão como filhos herdeiros, acesso à herança como filhos herdeiros. Então, a nossa riqueza, ela não tem a ver com o nosso trabalho, mas tem a ver com herança. Com herança. Então, Jesus Cristo não pode estar dizendo aqui que nós devemos trabalhar para mandar riqueza para o céu. Então, o que seria isso? É aumentar o nosso apreço e reconhecimento e valorização das coisas de valor eterno. É exatamente reconhecer estes valores e trabalhar em função deles. Nos dedicar mais àquilo que tem maior valor. As coisas relacionadas a Deus e as coisas de valor eterno. Então, Jesus está dizendo que nós devemos acumular, ou seja, trabalhar mais em função de promover o reino, e então estaremos confirmando a nossa condição de filhos de Deus e aumentando o nosso apreço, o nosso tratamento, o nosso reconhecimento do valor e da riqueza que é intrínseco àquilo que está relacionado aos valores do reino de Cristo. É um reconhecimento, é um crescente reconhecimento. Então eu vou acumulando a riqueza no sentido não de quantidade, mas do quanto essa riqueza vai me envolvendo e dominando o meu coração. Assim como o ímpio vai crescentemente se envolvendo com os valores terrenos e temporais, o cristão vai progressivamente crescendo na relação com os valores espirituais e eternos. É esta a ideia de acumular, é aumentar o envolvimento com aquilo que realmente tem valor. Então Jesus diz, acumule em sua vida os tesouros que vêm de Deus para você, ou seja, exercitar as virtudes espirituais, as virtudes de Cristo, o caráter de filho de reino. Então eu vou crescentemente me mostrando como alguém que vive em função dos valores do reino de Cristo. Este é o ponto. Não é trabalhar para acumular em termos de quantidade e valor no reino. É aumentar o meu envolvimento, apreço, reconhecimento destes valores que são intrínsecos ao reino de Cristo. É aumentar meu envolvimento com o reino. Enquanto o ímpio aumenta seu envolvimento com as coisas carnais e materiais, o cristão aumenta seu envolvimento com os valores do reino de Cristo. Daí ele vai terminar exatamente dizendo isso. Não vivam ansiosos pelas coisas desta vida, porque os ímpios é que procuram elas. Vocês vivam na função de promover o reino. É aí a ideia de acumular riquezas nos céus. Acumular, ou seja, aumentar meu envolvimento, apreço e promoção dos valores do reino de Cristo. Então não tem a ver com juntar dinheiro ou juntar galardão.
tem a ver com aumentar a minha relação com estas coisas, ou coisas de valores terrenos e temporais, ou coisas de valores espirituais e eternos. É o quanto eu me envolvo com o coração e o pensamento do ímpio, como o ímpio vive em função das coisas temporais e terrenas, ou como um regenerado, que é colocado na visão do que é eterno, aquilo que tem mais valor. Então Jesus diz, porém, não sejam como os ímpios, não acumulem tesouro, ou seja, não vivam promovendo os valores terrenos e temporais, mas os tesouros do céu, onde a traça no ferro. Daí ele vai dizer, porque estas coisas são de valor eterno, enquanto as outras são de valor temporal. Acaba. É inútil, é um trabalho inútil você viver em função das coisas temporais, porque elas vão se desfazer, elas vão acabar e elas podem, você pode perdê-las ainda em vida. Ainda em vida. Que ele está fazendo o contraste das coisas temporais elas se desgastarem e das coisas eternas elas não podem ser roubadas nem serem desfeitas. Então o valor em si, a duração em si. E aí ele termina dizendo nessa parte, por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então assim, ele está dizendo, aquilo que você mais valoriza é ao que você vai mais se dedicar, é o que você vai colocar o seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, toda a sua dedicação, todo o seu coração vai viver em função daquilo que tem mais valor. Se você reconhece os valores do reino de Cristo, o seu coração estará em promover, em se envolver, em descansar naquilo que tem a ver com o reino de Cristo, com as coisas de Cristo. Você descansará em Cristo e na sua providência, você descansará na confiança do que Deus promete em sua palavra, o que Jesus Cristo garante de fato e de verdade para nós. Então, aquilo que mais valorizamos vai moldar a nossa maneira de pensar, sentir e viver. Coração aqui é sinônimo do centro, da centralidade, da fonte de todas as faculdades da vida. Aquilo que é de maior valor para nós vai determinar o rumo da nossa maneira de pensar, viver e sentir. Então, se nós valorizamos exageradamente as relações humanas, os bens materiais, nosso coração vai estar aí. Daí a fonte da ansiedade. Por que os ímpios vivem ansiosos? Porque eles partem do princípio de que perder aquilo que tem mais valor para eles é desesperador. A possibilidade de perder aquilo que eles mais valorizam é desesperador. O teste para saber onde está seu coração é fazer a seguinte pergunta: o que tem mais valor para mim? Para eu descobrir o que é que tem mais valor para mim, se é Deus e a minha relação com Deus, eu preciso pensar assim: o que na minha vida, se faltar, ela perde sentido? A vida deixa de ter razão de ser. Isso aí é o que vai determinar o que é a sua maior riqueza. Qual é o seu maior tesouro? Você pergunta assim: se faltar isso em minha vida, eu vivo? O que é que faltando em minha vida, eu perco a razão de viver? Se não for Deus, é alguma outra coisa. É alguma outra coisa. Tem que ser Deus. Só a ausência de Deus faz a vida perder sentido. Fora Ele, é algum ídolo ocupando alguma riqueza, algum valor exagerado, alguma coisa sendo tratada com valor exagerado em minha vida. Pessoa, bem, qualquer outra coisa temporal, passageira, que são boas, têm valor, mas não podem tomar o lugar de Deus. Não podem ser tratadas como maior riqueza. Então Jesus disse: se você elegeu qualquer coisa dessa vida temporal como a sua maior riqueza, seu coração está aí. É o que faz arder seu coração, é o que faz determinar seus pensamentos. Você vive pensando nisso, você vive imaginando isso, isso determina seus sentimentos, determina seus pensamentos. Outra forma de você descobrir sobre qual é a sua maior riqueza é
o que mais ocupa meus pensamentos, o que mais eu gasto tempo pensando, o que mais mexe com os meus sentimentos, o que mais me incomoda, o que mais atinge meus sentimentos, o que mais provoca os meus sentimentos, o que mais promove as minhas ações. Isso é importante a gente perguntar para saber o que ocupa o lugar de riqueza na nossa vida. Então Jesus diz: a nossa riqueza, a riqueza do cristão, deve ser Deus e as coisas relacionadas a Deus, na nossa relação com Ele. Se não for, tem algum ídolo, tem algum senhor, tem alguma riqueza, tem alguma coisa de valor pequeno, recebendo valor exagerado na nossa vida. Então, que Deus nos ajude a fazer uma autoavaliação, uma autoanálise sobre isso, sobre qual é a natureza de nossa riqueza. Ela é terrena ou ela é celestial? Ela é temporal ou eterna? Qual é a nossa maior riqueza? Se for Deus, nós nos sentiremos satisfeitos, confortáveis e seguros. Mas se não for Deus, isso vai atingir certamente nosso coração, nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de viver, e vai produzir efeitos colaterais para estas riquezas, essas falsas riquezas produzidas em nosso coração. Que Deus nos dê um discernimento sobre esta questão, para que de fato possamos seguir as orientações de Cristo como nosso mestre e vivermos como quem acumula ou aumenta, vive crescentemente reconhecendo e envolvendo-se com os valores eternos de Cristo para nós. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.